Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre literatura e o nosso livro de hoje é O Gaúcho Insofrível, ou O Gaúcho Insofrível, do chileno Roberto Bolanho e que eu ganhei de presente da Companhia das Letras. Esse livro traz uma reunião de contos e duas conferências, e essa é a última obra do Bolanho, escrita pouco antes dele falecer, enquanto aguardava um transplante de fígado. Mas apesar de ter sido a última obra escrita, não foi a última obra publicada, isso porque o Bolanho teve obras escritas antes dessa, que foram publicadas depois, póstumamente, até o ano de 2017. E o conto que eu mais gostei aqui dessa seleção é justamente o conto que dá título ao livro, O Gaúcho Insofrível, e nesse conto a gente acompanha um pouco da vida do advogado argentino Héctor Pereda durante o auge da crise econômica argentina em 2002, em que muitos argentinos acabaram perdendo muito dinheiro com o derretimento da moeda e com o confisco das contas bancárias, algo bastante semelhante ao que aconteceu aqui no Brasil durante o confisco da poupança em 1990. E o que dá o marco temporal desse conto, que a gente sabe, então, a gente tem a certeza de que se passa em 2002, é a menção à Copa do Mundo de 2002, sediada na Coreia e no Japão, e a gente tem essa informação quando o Pereda sai e ouve as conversas da população, conversas essas que estavam divididas entre o derretimento da economia argentina e um dos jogos, então, do país durante a Copa do Mundo. E o nosso protagonista, o Pereda, financeiramente abalado pela crise e vendo o aumento da violência em Buenos Aires, mas principalmente solitário porque os filhos já tinham saído de casa, decide deixar a capital e viver no interior em uma estância que ele tinha, mas que estava abandonada porque fazia muitos anos que ele não ia para essa estância. E nessa estância, então, no Pampa, ele descobre um estilo de vida completamente diferente do que ele levava na cidade e faz amizade com os habitantes locais, então, que são os gaúchos. E nesse trecho do conto em que o Pereda vive no Pampa, o Bolanho consegue nos trazer aquela aura de melancolia agridoce do Pampa que muitos outros autores latino-americanos também trazem quando retratam o Pampa, e esse trecho me lembrou muito a obra do Juan José Morosoli, infelizmente pouco conhecido aqui no Brasil, e que retratou os habitantes do Pampa uruguaio, habitantes bastante calados e melancólicos, ensimesmados, exatamente como o Pereda passa a ser quando ele vai viver então no Pampa. Outro conto interessantíssimo dessa coletânea é O Policial dos Ratos, em que os personagens são ratos. No início do conto a gente acha que são pessoas, mas logo nas primeiras linhas a gente percebe que não são e tem então a confirmação de que são ratos em uma sociedade organizada por funções, exatamente como a nossa. Então a gente tem os ratos que são policiais, os que são médicos, os que são legistas, estudantes, operários, enfim, uma sociedade de ratos completa e que tem várias semelhanças com a nossa sociedade. E o protagonista desse conto, um rato policial chamado Pepe, investiga um crime e fica obcecado em resolver esse crime. A vida dele passa a ser tentar descobrir o que aconteceu, enquanto que o resto da corporação não está tão interessada assim nessa resolução, trazendo alguns problemas para o Pepe. Nesse conto, o Bolanho cria um universo subterrâneo bastante curioso, que se passa nos esgotos, onde os ratos têm só um pequeno vislumbre do que é a superfície e o mundo humano, que eles conhecem através de venenos e de ratoeiras, em uma atmosfera bastante densa e sombria, enquanto que o nosso protagonista, o ratinho policial, tenta desvendar os crimes e a gente fica cada vez mais angustiado por esses crimes e tentando desvendar, descobrir o que aconteceu junto então com o ratinho, e um conto muito inventivo, muito criativo.
E no conto seguinte, A Viagem de Álvaro Rousselot, a gente tem mais uma vez essa temática do enigma e a gente acompanha então um escritor, o Álvaro, que está tentando descobrir o motivo de um diretor de cinema estar plagiando os livros dele e adaptando esses livros para o cinema. E mesmo com os amigos do Álvaro aconselhando ele a processar esse diretor de cinema, o Álvaro fica muito na dúvida e também muito curioso sobre os motivos desse cineasta plagiar a obra dele e no fundo desconfia que esse cineasta talvez seja o único leitor verdadeiro da obra dele e esse enigma e essa desconfiança leva o Álvaro de Buenos Aires até Paris para tentar se encontrar com esse cineasta e descobrir se o que está acontecendo é realmente um plágio ou só uma coincidência. E além dos contos, esse livro ainda traz duas conferências, uma delas em que o Bolanho reflete sobre a relação entre a doença e a literatura, em um período da vida em que ele estava muito doente, e na outra conferência ele reflete sobre a literatura latino-americana em um estilo cheio de ironias. E de uma maneira ou de outra, todos os textos desse livro, tanto os contos quanto as conferências, abordam direta ou indiretamente a temática da perda e da finitude da vida, refletindo a fase da vida que o Bolanho enfrentava, bastante doente e aguardando um transplante de fígado que infelizmente nunca aconteceu. E nós temos diversos tipos de perda nesse livro, seja a perda financeira, o plágio, a perda de si mesmo, a doença, a morte, diversas situações que nos colocam em contato com a nossa impotência diante da vida e também com a finitude da vida, e esses temas vão se entrelaçando de diferentes maneiras nos textos que compõem esse livro. Eu gostei muito desse livro, principalmente dos contos, gostei também do estilo de escrita do Bolanho, bastante preciso e irônico em diversos momentos, e gostaria de agradecer muito à Companhia das Letras por esse envio. Esse então foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham se sentido inspirados a conhecer essa obra final do Bolanho, que foi um dos grandes nomes da literatura latino-americana. Por hoje então é isso, muito obrigado pela companhia de vocês, um abraço e até o próximo vídeo.